Shalom, Vrahá, paz e bênçãos. Nós estamos muito felizes hoje que o Ministério Ensinante Sião está inaugurando um projeto chamado Projeto Restauração Plena. Serão programas de 15 minutos e nós abordaremos vários temas da restauração. Evidentemente, nós vamos falar da restauração do indivíduo, vamos falar da restauração das curas emocionais, da cura interior, vamos falar da restauração da família, vamos falar também da restauração da igreja. Mas hoje eu quero inaugurar este programa falando um pouquinho sobre o Ministério Ensinante Sião. Como foi fundado, por que nós fizemos o ministério, eu que fui o fundador desse ministério exatamente há 25 anos atrás, o que me levou a fazer esse ministério? Eu acho que quando cada um dos nossos seguidores entender um pouco mais a fundo a nossa história, com certeza abrirá o entendimento para outros temas e os nossos porquês. Eu creio que chegou numa hora que ninguém pode ter dúvida, não é verdade? Ninguém pode ter dúvida, nós temos que estar com a nossa vida em dia, sabemos que os dias são maus, sabemos que a proposta, ou melhor dizendo, a visão messiânica se aproxima, a redenção que com o Olam está chegando, então fique aqui conosco nesse série 1, vídeo 1, sobre o Ministério Ensinante de Sião. O que é então o Ministério Ensinante de Sião? Eu diria para você que o Ministério Ensinante Sião está muito ligado ao meu testemunho de vida. Meu nome é Marcelo Miranda Guimarães, eu sou engenheiro de formação, fui diretor de uma multinacional alemã por mais de 25 anos e larguei a minha profissão para me dedicar 100% à obra da restauração. Restauração não só do indivíduo, mas restauração também da igreja. E quando aconteceu há 25 anos atrás, vem a pergunta, mas por que você fundou o Ministério Ensinante Sião? Como isso aconteceu? Como foi a sua conversão? Evidentemente, eu não tenho tempo aqui hoje para contar o meu testemunho, mas eu posso dizer o seguinte, eu fui criado numa família de consanguíneos, eu sou a 7ª geração de judeus portugueses que vieram para o Brasil no Ciclo do Ouro. A minha origem é aqui no Ciclo do Ouro, na cidade de Mariana. E meus pais eram seculares. Quando eu, subitamente, com 7 anos, eu vi pela primeira vez na minha vida Jesus pregado na cruz. E aquela imagem me chamou a atenção. Por que Jesus, aquele homem que nem sabia que chamava Jesus, estava ali pregado na cruz? E motivado por essa dúvida, por essa pergunta, meus pais não souberam me responder e acabou que eu fui numa igreja católica perto da minha casa quando recebi lá um convite do padre paroquial para fazer o catecismo, onde eu aprenderia mais sobre Jesus. E a minha motivação ficou maior ainda quando eu assisti um filme chamado Marcelino Pão e Vinho, que contava a história de um menino que conversou com Jesus, comeu o pão e bebeu o vinho com ele. E eu, chamando Marcelo, me identifiquei com aquele menino e me tornei coroinha. Meus pais não estavam aprovando muito aquilo, porque eles não eram católicos. E aconteceu o seguinte, de coroinha, fui para um seminário católico, lá morei 6 anos e saí já um tanto assim, na expectativa de buscar Deus, de conhecer mais a Deus. Nesse tempo de seminário, minha mamãe se converteu ao Senhor Jesus. E nesse exato momento, aquele judaísmo latente que minha mãe tinha, ele floresceu. E começamos então aquela luta espiritual. Minha mãe tentando passar isso para a família e nós resistindo à conversão dela. Foi então que eu já comecei a estudar engenharia, me casei e comecei a buscar Deus, mas confesso que eu não encontrei muito assim alegria, satisfação, de satisfazer as minhas dúvidas sobre quem era Jesus de fato, o plano da salvação, por quê,
perguntas sobre Deus, a criação, a evolução, eram tantas dúvidas. E assim passei nessas dúvidas por longos anos. Minha mamãe sempre orando, intercedendo por mim. Até que, enfim, com 35 anos, no meio de uma dor, de uma separação, de casamento, um conflito conjugal, eu me separo da minha esposa. Uma semana depois, eu encontro o Senhor Yeshua através de uma senhora que me parou, sem me conhecer, e falou coisas incríveis. E dessas coisas incríveis, ele falou que Deus odiava o divórcio, porque ele tinha me abençoado com a mulher da minha mocidade. Essa palavra que eu recebi mudou a minha vida. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, Yeshua HaMashiach. E naquele momento, explodindo de fé, explodindo de alegria, eu falei, minha família precisa participar. E aconteceu que eu fiz uma oração 3 dias depois. A minha mulher, o Mateus, que é o Rabino Mateus, o Lucas e o Tiago, a minha família, estavam todos rendidos ao pés do Senhor Yeshua HaMashiach. E foi assim, então, que nós começamos a nossa caminhada espiritual. Me lembro que Rosângela e eu, já reconciliados, começamos então a trabalhar com aquelas dores, com aqueles traumas, com aqueles problemas de casamento que nós já havíamos acumulado há mais de 12 anos, perguntas, infidelidades e tantas outras coisas mais. E começamos a buscar. Trabalhamos 7 anos com a restauração da alma. Então, naquela busca incessante, aconteceu que eu já estava trabalhando com a Rosângela na restauração do indivíduo, da alma, falando sobre o perdão. Que maravilha era conhecer o perdão de Deus e aquela libertação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que aconteceu então? Começamos a frequentar uma igreja, por sinal a igreja que a minha mãe frequentava, mas nós tínhamos muitas perguntas. E a gente não recebia respostas para essas perguntas. E nós começamos a ver que haviam muitas pessoas boas, honestas, sinceras, mas um tanto religiosas, pessoas frias. A gente não via aquela vida, não via aquela alegria que a gente estava vivendo no Evangelho. Nós estamos ali com sede, com fome da palavra. Me lembro que Rosângela e eu fomos numa livraria evangélica e lá adquirimos muitos livros, pedimos que descessem a estante de livros e compramos aquilo. E começamos a ler, e a nossa igreja ficou tão pobrezinha em termos de ensinamento. Por quê? Porque nós queríamos mais comida, queríamos mais alimentos sólidos. Nós não queríamos aquele leitinho, aquele evangelho de levantar a mão, aceitar Jesus para ir para o céu. E aquilo para nós era pouco. Eu queria viver aqui plenamente, intensamente, e aí eu comecei a entender que a minha alma, a minha mente, as minhas emoções estavam sendo restauradas. E eu comecei a ver que aquela restauração, que quanto mais eu restaurava a palavra, quanto mais a palavra me transformava, quanto mais saía de mim algo, entrava muito mais. E eu comecei a ver que a restauração da minha pessoa, como indivíduo, começou a trazer a restauração na minha família. E assim eu fui, e assim eu fiz, e fomos crescendo, e a minha família começou a ser restaurada nessa palavra viva. Fundamos trabalhos, tínhamos estudos bíblicos, pregávamos, escrevi um livro chamado Restaurando Nossas Almas. E esse livro foi meu primeiro livro, escrito há 30 anos atrás, falando dos problemas da alma e da cura. A palavra é poderosa, a palavra era realmente edificante, a palavra era viva e ela transformava vidas. Aquela força era chamada a força da ressurreição, que eu entendi que era algo muito forte, de mudar a vida de um homem, de mudar o curso de vida. Aquilo que era trevas passa a dar lugar à luz. Aquilo que era pecado era nos deixado. Vícios eram deixados, pensamentos pessimistas, desilusões, insatisfação, insegurança, inconstância, ansiedade, aquela aflição do dia a dia. E começamos no meio daquilo tudo, eu ainda fazendo viagens para a Alemanha constantemente. Chegava mês que eu ia à Alemanha 3 vezes, num próprio mês. Aquela angústia, aquela aflição, aquele estresse, mas aquilo não me fazia mal. A palavra estava comigo, a Bíblia estava comigo nas minhas viagens. E aí foi que nós percebemos
que tínhamos que trabalhar com a família. Aí passamos à segunda fase do nosso ministério. Criamos um ministério chamado Família Vida, e ali ficamos por volta de uns 3 anos. Mas a minha judaicidade, aquilo falava muito alto. E eu comecei a estudar sobre o povo judeu, sobre Israel, sobre a história da igreja, a história de Israel, até que eu recebi uma revista onde havia uma mensagem, uma reportagem com o rabino José Shulam, que é meu amigo até hoje, já há 30 anos de amizade. E naquela reportagem da revista Newsweek, uma revista americana, havia uma manchete. E essa manchete dizia: podem os judeus crer em Jesus? E o que fazemos com a Torá? Aquilo, quando eu li aquele artigo, eu falei, é isso que eu quero. Eu rasguei aquela folha da revista, porque tinha o endereço do rabino José Shulam em Jerusalém, e falei comigo, o dia que eu for a Jerusalém, levarei a minha mamãe comigo e vou lá conhecer pessoalmente esse rabino. Isso aconteceu em 1993. Até 96 eu comecei a estudar com o rabino Shulam. E ele é um judeu messiânico, ou seja, um judeu que permaneceu judeu, um judeu que não foi católico, não foi evangélico, não foi protestante, foi nada. Ele era judeu e conheceu Jesus e continuava a viver como judeu, obediente às tradições, às boas tradições judaicas, obediente à Torá. E aquilo para mim foi fantástico. Comecei a descobrir o estudo da Torá, o estudo semanal da Torá, que nós chamamos de Haftarah, e depois a Parashá e a Haftarah. E ali começamos a estudar. Quando foi em 96, eu decidi fundar o Ministério Ensinante Sião. Isso foi em 1996. E quando foi em 99, em 98, o Mateus, para a alegria do meu coração, pede para ir morar em Israel com o rabino Shulam e aprender hebraico. Aí o Mateus foi para lá e começamos então a um treinamento intensivo com o Mateus. E quando foi no ano 2000, 99 para 2000, eu deixei a minha empresa e passei a me dedicar a tempo integral à obra do Senhor, quando fui a Israel buscar o Mateus de volta. E quando eu cheguei aqui, no ano 2000, o Mateus começou a implantar todo o trabalho, toda a liturgia judaico-messiânica, os estudos sistemáticos das parashot, das porções da Torá e da Haftorá. E assim foi até que nós descobrimos que o nosso forte não era só restaurar o indivíduo, restaurar a família, mas restaurar a igreja. E nós percebemos que a igreja estava sofrendo vários desvios. A história mostra como a igreja cristã, desde a sua fundação, desde lá dos apóstolos no primeiro século, começou a se desviar, começou a trilhar caminhos e caminhos diferentes. E aí nós investimos que a igreja não tinha que ir para frente, a igreja tinha que voltar para aonde começou, Jerusalém, Israel. A igreja do primeiro século, a igreja dos profetas, a igreja de Atos dos Apóstolos, aqueles judeus que não eram cristãos, não eram católicos, mas eram judeus, tementes à Torá, mas que criam em Yeshua HaMashiach, Jesus como Filho de Deus e como Messias. Aí então a nossa visão tomou forma, ou seja, a igreja tinha que voltar a Israel. Começamos a celebrar as festas bíblicas, começamos a restaurar os estudos sistemáticos da Torá, começamos a pregar sobre a graça e a lei, e, principalmente, respeitar a identidade do judeu. Ou seja, o judeu conhece a Jesus, Yeshua, mas permanece judeu. Ele não tem que cometer aquele erro do cristianismo, que pegava o judeu, obrigava-o à conversão ao catolicismo, ao cristianismo, negando as suas raízes, as suas tradições, o seu chamado irrevogável. E quando nós descobrimos isso, começamos a combater a teologia da substituição, que a igreja não substituiu Israel, é que Deus não havia rejeitado Israel. E, finalmente, fizemos uma proposta da restauração da igreja. E sobre esse projeto que eu quero falar mais, detalhar mais nos próximos vídeos. E nos próximos vídeos que nós estamos propondo fazer uma releitura bíblica de todos os livros da Bíblia, da Tanar, da Torá, dos escritos dos profetas e também do Novo Testamento, porém no contexto judaico.
Nós vamos trabalhar com a leitura bíblica no contexto judaico. Então eu convido a você para continuar conosco nessa série. Serão séries curtas de 15 minutos, mas importantes, para que você vai comigo aqui. Vamos abordar muitos assuntos. Se você tem dúvida, escreva aí nos comentários. Nós vamos fazer o possível para te responder às suas dúvidas, mas vamos devagar. Nós vamos abordar muitos assuntos, porém devagar. Devagar você vai vendo o poder da ressurreição, o poder da palavra restauradora, vendo a transformação na sua própria vida. Então, esta é a visão do Ministério Ensinante Sião, que completou esse ano de 2022, 25 anos de bênçãos. E nós queremos estender essas bênçãos até você, até a sua família, aos seus amigos. Portanto, divulgue o nosso trabalho. E se você não inscreveu ainda no canal, inscreva-se aqui hoje. Clique aí abaixo na sua tela e se inscreva para ser um dos nossos seguidores e compartilhar das bênçãos que nós temos proclamado, divulgado. Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Messias de Israel. Shalom, shalom!